Em 1992, um navio cargueiro transportando brinquedos de banho foi pego por uma tempestade. Containers foram lançados ao mar e as ondas levaram 28 mil patinhos de borracha e outros brinquedos para o Pacífico Norte. Mas eles não ficaram juntos. Muito pelo contrário. Os patinhos desde então foram parar em várias partes do mundo e os pesquisadores usaram seus trajetos para entender melhor as correntes oceânicas. As correntes oceânicas são movidas por várias fontes: o vento, as marés, mudanças na densidade da água e a rotação da Terra. A topografia do fundo do oceano e da linha costeira modifica esses movimentos, fazendo com que as correntes acelerem, desacelerem ou mudem de direção. As correntes oceânicas se dividem em duas categorias principais: correntes superficiais e correntes profundas. As correntes superficiais movimentam 10% da camada superior da água do oceano, e as correntes profundas impulsionam os 90% restantes. Embora funcionem por mecanismos diferentes, elas se influenciam, formando um complexo sistema de circulação que mantém todo o oceano em constante movimento. Perto da costa, as correntes superficiais são impulsionadas pelo vento e pelas marés, que fazem a água ir e voltar conforme o nível da água sobe e desce. Já no oceano aberto, o vento é a principal força por trás das correntes superficiais. Quando o vento sopra sobre o oceano, arrasta as camadas superiores da água consigo. Essa água em movimento puxa as camadas abaixo, que puxam as camadas mais profundas. Na verdade, a água até 400 metros de profundidade ainda é afetada pelo vento na superfície do oceano. Se você observar os padrões de correntes superficiais em todo o planeta, verá que elas formam grandes círculos chamados giros, que se movem no sentido horário no hemisfério norte e no sentido anti-horário no hemisfério sul. Isso se deve a como a rotação da Terra afeta os padrões de vento que dão origem a essas correntes. Se a Terra não girasse, o ar e a água simplesmente se moveriam de um lado para o outro entre a baixa pressão no Equador e a alta pressão nos polos. Mas à medida que a Terra gira, o ar que se move do Equador para o Polo Norte é desviado para leste, e o ar que volta para baixo é desviado para oeste. O mesmo acontece de forma espelhada no hemisfério sul, de modo que os principais fluxos de vento formam padrões em loop ao redor das bacias oceânicas. Isso é chamado de efeito Coriolis. Os ventos empurram o oceano abaixo deles para dentro desses mesmos giros rotativos, e como a água retém calor mais efetivamente do que o ar, essas correntes ajudam a redistribuir o calor pelo planeta. Ao contrário das correntes superficiais, as correntes profundas do oceano são impulsionadas por mudanças na densidade da água do mar. À medida que a água se move em direção ao Polo Norte, ela esfria. Ela também apresenta maior concentração de sal, porque os cristais de gelo que aprisionam a água. Essa água fria e salgada é mais densa, então afunda e a água mais quente da superfície ocupa seu lugar, criando uma corrente vertical chamada circulação termorralina. A circulação termorralina das águas profundas, combinada com as correntes superficiais impulsionadas pelo vento, forma um circuito chamado esteira global. Quando a água se move das profundezas do oceano para a superfície, carrega nutrientes que alimentam os micro-organismos que formam cadeias alimentares marinhas. A esteira global é a corrente mais longa do mundo, serpenteando por todo o globo. Mas ela se move apenas alguns centímetros por segundo. Um único ponto de água poderia levar 1000 anos para completar toda a viagem. O aumento da temperatura dos mares está fazendo a esteira desacelerar. Modelos indicam que isso pode causar grandes impactos dos sistemas climáticos de ambos os lados do Atlântico e ninguém sabe o que aconteceria se ela continuar a desacelerar ou parar completamente. A única forma de conseguirmos prever e nos preparar adequadamente será continuar estudando as correntes e as poderosas forças que as moldam. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.